Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso acessando bancos de dados biológicos do NCBI, usando o pacote em 3 do R. Eu vou começar falando um pouquinho sobre mim, né? Quem eu sou. Então, meu nome é Bruna Garbes, eu sou graduada em Ciência e Tecnologia pela UFBC e sou mestre em Bioinformática pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP. Trabalhei por bastante tempo, durante o meu mestrado todo, né, praticamente, com bancos de dados biológicos, principalmente com bancos de dados de transcriptômica. E a minha ideia aqui com esse mini curso é dar um panorama, ajudar vocês a entenderem um pouco melhor como acessar esses dados, como buscar por dados biológicos de uma maneira mais eficiente, e que vocês, obviamente, vão poder aproveitar para os projetos de vocês, tá bom? Bom, a agenda do nosso mini curso, ela é mais ou menos esses tópicos aqui que a gente vai estar abordando, né? Então, a gente começa com uma definição a respeito do que é bioinformática, porque a ideia de bancos de dados biológicos está muito ligada a essa área, está muito ligada a esse tópico, a essa área da ciência, porque justamente com a ascensão da bioinformática, com a ascensão das tecnologias de sequenciamento de larga escala, a gente viu esses bancos expandirem, né? Então a gente começa falando um pouquinho de bioinformática para dar uma introdução, um panorama melhor. Na sequência a gente começa a falar, de fato entrar na questão dos bancos de dados, em particular o que são os bancos de dados biológicos. E aí a gente entra no detalhe a respeito de bancos de dados do NCBI. A gente vai ver que o NCBI é a principal plataforma, né? É principal mantenedora de uma coleção de bancos que são os bancos mais importantes que a gente tem dentro das ciências biológicas, né? Na sequência a gente relembra um pouquinho de conceitos de R e RStudio, para a gente conseguir fazer a nossa prática, né? Porque a ideia é acessar esses bancos por linha de código, né? Por comandos no RStudio. E aí a gente entra com o pacote RM3, que é um pacote implementado na linguagem R, que justamente vai permitir com que a gente faça essas consultas a esses bancos do NCBI via R e RStudio, né? E aí a gente termina dando um exemplo bem legal sobre como conseguir conduzir uma busca sistemática com o RM3, com esse pacote, né? Então vamos lá. A gente começa falando sobre bioinformática, né? Quando a gente pensa aí num breve histórico aí dessa área de estudo, é legal a gente pensar que na bioinformática, né, é comum a gente ouvir dizer que ela teve uma mãe, né, e nesse caso essa mãe, né, essa pessoa que inaugurou, que deu o start aí nessa área, né, como muita gente comenta, né, foi a Margaret Dayhoff, né? Então, por quê? Por que ela a gente considera como sendo a mãe da bioinformática? Porque foi ela responsável pela criação do primeiro banco de dados biológicos. Né? O banco de dados que ela criou era o Atlas de sequências de proteínas. Então, é uma precursora aí de um banco de dados de sequência de proteínas, né? E ela foi a criadora da matriz de substituição PAM, de Point Accepted Mutations. Essa é uma matriz, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas quando a gente está falando muito de alinhamento de sequências, né? Esse é um tipo de matriz de substituição, que é uma matriz que vai trazer as pontuações que a gente pode estar usando quando a gente, durante um alinhamento, a gente encontrar ali matches e mismatches das nossas pares de bases, né? Então, pode ser ali um nucleotídeo, ou pode ser ali um aminoácido. A gente usa nesses dois casos, né?
mais atualmente, né? Então, a matriz de substituição PANVA é uma matriz que vai ajudar a gente na computação dos pontos, né, de matches e mismatches de um alinhamento aí de sequências, né? A Margaret, ela era físico-química, ela era professora e pesquisadora do National Biochemical Research Foundation e foi ela pioneira nos estudos de métodos matemáticos para no campo aí das ciências computacionais para ajudar a analisar, interpretar ali dados da área de bioquímica, né? Então ela fez essa junção dessas áreas, né? Então matemática, computação e bioquímica, né? Bom, e aí só para vocês terem uma ideia de como era na época da Margaret, né? Esse aqui era o computador que ela usava para fazer os primeiros alinhamentos de sequências dela. Então, o projeto inicial dela foi escrever uma série de programas em Fortran. Fortran é uma linguagem bastante antiga, para determinar sequências de aminoácidos de moléculas de proteína. Então, ela pegava fragmentos de peptídeos e sobrepunha eles, né? E aí, os programas que ela fez, eles tentavam ali deduzir todas as sequências possíveis a partir desses pequenos fragmentos de peptídeos aí que ela conseguia sequenciar, né? Então, ela tinha vários fragmentozinhos pequenos ali, que ela alinhava, com os algoritmos dela ali faziam esse alinhamento e soltavam todas as possíveis sequências de proteínas resultantes desse alinhamento, né? Isso aqui é até da época dos cartões perfurados, né? Onde você tinha que usar esse tipo de cartão em computadores que, na verdade, ocupavam espaços enormes, né? Salas, né? Era na época que o computador era um uso muito exclusivo, definitivamente não era popular, né? A gente estava na era ali do início da computação, ali quase que, por assim dizer, né? E aí, pensando aí um pouquinho o que é a bioinformática, né? O termo, inicialmente, ele foi definido há 50 anos atrás por esses dois pesquisadores, né? O Ben Hasper e a Holly Hewitt, né? Que a gente fala aí que são os pais, né? Se a gente... Hora o pessoal fala que só teve mãe, foi a Margaret, outra hora fala, se a gente pensar em pais aí da bioinformática, a gente tem esse casal aqui de pesquisadores, porque foram eles quem primeiro definiram o termo bioinformática, né? A ideia inicial deles era que o termo bioinformática, né, ele foi pensado em um contexto mais amplo de estudo. E até porque 50 anos atrás a gente nem tinha essas tecnologias de sequenciamento de larga escala ainda, né? A gente ainda avaliava genes, moléculas e proteínas a uma escala muito menor, né? Então a gente analisava poucas moléculas por vez, né? Por experimento. Então a gente não tinha nenhum sequenciamento massivo paralelo ainda, né? E naquela época o termo havia sido pensado para falar de áreas como dinâmica de populações em ecologia, ou cinética química em organismos vivos. Então, este nome a bioinformática tinha mais esse contexto, né, de trazer a matemática e a computação para estudar vários fenômenos biológicos, né, que não só sequenciamento, né, de sequências de nucleotídeos e proteínas, né. Hoje em dia é muito mais forte quando a gente fala em bioinformática, essa questão da análise de genoma, né. Bom, e aí se a gente pensar um pouquinho numa linha do tempo, a gente sempre destaca aqui que o projeto do genoma humano teve uma grande relevância para essa área, né? Porque foi a partir do começo
do sequenciamento do genoma humano que a gente desenvolveu uma série de tecnologias, uma série de processos que culminou com que hoje a gente tem aí sequenciamentos aí feitos a um baixo custo e com alto rendimento, né? Então a gente começa sempre, coloca como marco importante o genoma humano, né? Lá mais ou menos no meio da década de 90, né, entre 94 e 96, a gente teve ali a assinatura dos princípios de Bermuda. E a gente destaca isso por quê? Porque esses princípios mudaram a prática típica nas ciências, né? Principalmente com relação à disponibilização de dados experimentais. Então, antes a gente só disponibilizava somente depois da publicação de um trabalho científico. E esses princípios vieram justamente na tentativa de mudar esse cenário para que os dados fossem liberados automaticamente tão logo eles fossem gerados. Né? Então, as sequências, conforme os projetos começaram a obter os primeiros sequenciamentos do genoma, assim que eles obtinham esses dados, eles já faziam a liberação dessas sequências anotadas. E outra, eles também com a assinatura, um dos princípios, né, de Bermuda, era que a disponibilização desses dados fosse feita de forma gratuita sobre domínio público para pesquisa e desenvolvimento, né, a fim de maximizar os benefícios aí para a sociedade, porque ia garantir que outros pesquisadores que não tivessem ali não necessariamente envolvidos diretamente com o projeto, ainda assim pudessem analisar tudo que fosse gerado ali de dado desse tipo de projeto, né? E aí, outro marco que a gente destaca foi ali no fim dos anos 90, com o sequenciamento de DNA em larga escala, né, onde a gente teve o primeiro cromossomo humano completamente sequenciado, o cromossomo 22, né, que é o segundo menor cromossomo dentre os cromossomos autossômicos, né? E a criação do Ensemble. O Ensemble é uma ferramenta que a gente tem até hoje, super importante, e que é um navegador de genomas, né? Que a gente chama de Genome Browser. Então, se você precisa visualizar um genoma anotado, você pode utilizar esse navegador para visualizar esse genoma seu de interesse, fora outras ferramentas, né? Esse foi um dos principais propósitos do Ensemble, mas a gente tem várias ferramentas, vários serviços aí que o Ensemble disponibiliza para a gente. E aí, em 2001, mais ou menos, essa foi mais ou menos a duração, né, do projeto do genoma humano, de 90 a 2001. E até esse ponto aqui, estimava-se que já tinham sido gastos $1 bilhão para conseguirem sequenciar o primeiro genoma humano. Os cálculos atuais sugerem que esse valor foi, na verdade, algo em torno de 3 bilhões, né, os cálculos mais atuais. Mas olha o quanto foi gasto para sequenciar o primeiro genoma, né? E aí, conforme as tecnologias foram se desenvolvendo, novos equipamentos, novos sequenciadores, a gente chegou ali em 2015 com um sequenciamento feito em 10 dias, ao invés de 10 anos, a um custo de $10 mil ao invés de $1 bilhão, né? Ou 3 bilhões, né? Se a gente considerar os cálculos mais atuais. Então foi algo que mudou muito, né? Se você falar que até de 2001 a 2015, né? Nos 10 anos seguintes a gente teve esse salto aqui de velocidade, agilidade e de preço também, nesse tipo de análise, né? E aí, o que a gente está lutando agora, na verdade, né, é fazer um genoma a um preço de $1.000, e muitos aí já estão mirando aí nos $100. Claro que isso vai depender muito da cobertura, né? Então, o quanto você sequencia esse genoma, porque quanto mais a gente sequencia ele,
mais confiança a gente tem nas sequências que a gente vai obter dele, mas também mais caro ele fica, né? Então esses valores dependem muito da cobertura. Mas o que é legal é que a gente está lutando para baratear isso aqui cada vez mais e é interessante que desde 2015 a gente já tem alguns protocolos, né, alguns tipos aí de sequenciamento que já são utilizados aí de rotina em clínicas de diagnóstico. Então já tem aí alguns painéis, algumas análises, né, que a gente já consegue colocar aí as tecnologias de NGS já com propósitos clínicos aí, né? E esse é só o futuro, né? Cada vez mais a gente conseguir utilizar essas informações a respeito do nosso genoma para tomada de decisão, né? Principalmente quando a gente pensa em medicina de precisão, né? Que vai se beneficiar bastante desse tipo de análise, né? Bom, e aí dando sequência à nossa apresentação, ainda falando do conceito de bioinformática, né? Esse cartão aqui é muito interessante porque ele mostra, né, ele ilustra pra gente assim de uma forma engraçada que a bioinformática é um campo bem diverso, engloba diferentes tipos de análise, diferentes dados que a gente pode usar, diferentes abordagens que a gente pode utilizar. E tudo isso vai depender muito da nossa experiência, da nossa bagagem. Mas se a gente for pensar no que é essa área, ela é uma área interdisciplinar da ciência, né, que vai fazer aí uma junção, aí uma mistura de conceitos da estatística, da ciência da computação, sendo que quando a gente tem esses dois caras, a gente está falando bastante aí de ciências de dados, mas quando a gente põe ali a biologia também nesse diagrama, a gente vê ali que, dependendo do que a gente da onde é o nosso background, a gente fica ali as margens ali, fica ali ao entorno dessa grande área, dessa intersecção dessas áreas, né? Então a gente pode ter ali um lado mais computacional e biológico, a gente pode ter um lado mais estatístico e biológico, um lado mais estatística e ciência da computação. Então, o interessante dessa área é que as pessoas têm diferentes perspectivas, né, a respeito dela. E isso é muito bom, isso torna ela uma área rica, dinâmica, com oportunidades para a gente crescer e amadurecer. E é uma área que sempre tem que estar aprendendo, né? A gente sempre tem que estar disposto a estar aprendendo. Então, quem tem um background aí de biologia vai sempre estar procurando conceitos da estatística, da ciência da computação, né? Por outro lado, quem vem da ciência da computação vai estar sempre preocupado em tentar entender aí a biologia da doença ou do processo que está estudando e a estatística por trás da interpretação desses fenômenos, né? E assim também é a mesma coisa com a estatística, né? Quem vem mais por esse background vai estar ali muito interessado na biologia e na computação, né? Bom, e aí começando a falar um pouquinho de bancos de dados, sobre o que é, então já entrando aí um pouquinho no conceito de bancos de dados, o que eles são, né? O que são bancos de dados? Bom, bancos de dados é uma coleção de dados que são relacionados entre si e que são persistentes, e eles representam um subconjunto de algum fato, de algum fenômeno que tem alguma relevância em algum domínio de conhecimento específico, né? Então, por exemplo, se a gente está falando aqui de ciências biológicas, então é uma coleção de dados que se relacionam, que são persistentes
e que representam algum fenômeno biológico, alguma questão biológica que a gente tem interesse, né? Esses dados, eles são integrados e eles são compartilhados, né? Só que, para além das aplicações na área da biologia, a gente sabe que esse é um conceito muito importante para diferentes áreas, né? Então, a gente encontra exemplos de aplicação não só na biologia, mas em vários outros setores aí do nosso cotidiano, né? Então, se a gente pensar em operações bancárias, em reservas de hotel, compras pela internet, que aumentou bastante nessa pandemia, né? Então, até mesmo o catálogo de bibliotecas, enfim, a gente consegue pensar uma série de aplicações do nosso cotidiano que fazem uso e que necessitam, né, de um uso de um banco de dados, né? Bom, pensando aí em alguns conceitos importantes, a gente dentro aí dessa área do conceito de bancos de dados, a gente tem o conceito de dado, que aí é um fato do mundo real, que é registrado, que está registrado nesse banco. Então, por exemplo, endereço, data de nascimento, data da inserção desses dados no banco. E a gente tem também um conceito de informação, que é um fato útil que a gente pode ser extraído de modo direto ou indireto a partir desses dados. Então, a partir de um endereço, a partir de uma data que está no meu banco, eu posso extrair informações como o endereço de entrega, eu posso extrair a idade daquele indivíduo, né? Então, se eu tenho a data de nascimento dele, eu consigo saber qual é a idade dele. Então, eu consigo extrair informações a respeito desses dados que estão lá registrados, né? E aí, o meu banco de dados vai ser a instância do meu dado, né? O registro do dado propriamente dito, mais os metadados associados a essa instância de dado. E aí, o que são esses metadados, né? Metadados é como se fosse um dicionário de dados sobre as instâncias de dados. Então, assim, é o dado do dado, né? Então, um exemplo disso, né? Imagine que a gente tenha, a nossa instância de dados seja um número de CPF. Então, tem lá no nosso banco o cadastro de número de CPF. O metadado dessa instância de dado pode ser, por exemplo, a data e o horário em que esse CPF foi inserido no banco e o nome do usuário que fez essa inserção no banco, né? E aí, qual é a importância de se utilizar um banco de dados? Bom, a importância é das maiores possíveis, né? Porque utilizar um banco de dados reduz as inconsistências dos nossos dados. Além disso, além de reduzir essa inconsistência, ele também reduz o processo de redigitação de informações e ele também reduz a dificuldade de se extrair informações, né? Porque ele consegue gerenciar o acesso e a obtenção desses dados de uma forma muito otimizada, muito equilibrada. Além disso, se por um lado ele reduz essas questões, por outro lado, ele também aumenta a confiança nos dados, justamente porque eu consigo diminuir a inconsistência neles, né? Então a confiabilidade deles, eu consigo ter uma certeza maior do que aquilo que está registrado é de fato que aconteceu, o que acontece. Ele aumenta a disponibilidade dos dados, então é mais fácil acessá-los eles, justamente porque eu tenho um controle maior da versão, das alterações. E isso também a gente vê refletido no aumento da gerência sobre a concorrência, a segurança e a tolerância a falhas, né? Então, ser capaz de gerenciar a concorrência quer dizer, o que isso significa, né? Significa que eu consigo controlar a alteração desses dados, o acesso múltiplo sobre eles. Então, se eu tenho várias pessoas acessando esse mesmo dado,
e algumas delas tentam mudar esse dado. Eu consigo gerenciar quem tem esse poder, quem não tem, quem só vai poder visualizar os dados e quem vai ter um poder maior e vai poder, na verdade, alterar eles. E até tolerância a falhas, né? Quedas de energia, processos de recuperação de dados, né? Então, backup, né? Quando a gente tem alguma falha de sistema. Então, é muito importante se utilizar um banco de dados justamente por causa disso, né? E aí, entrando um pouquinho mais agora na questão do que são dados, bancos de dados biológicos, são, na verdade, bancos de dados que vão guardar dados ou medidas que foram coletados a partir de fontes biológicas, né? E que a gente pode armazenar tanto em sistemas de arquivos quanto em sistemas gerenciadores de bancos de dados. Eu não mencionei antes, mas a alternativa que a gente tem para bancos de dados é guardar os nossos dados em sistemas de arquivos, que é o que a gente faz no nosso próprio computador. No nosso computador a gente tem pastas e a gente tem arquivos, e nós somos os responsáveis por gerenciar esses arquivos, né? Tem um lado positivo, como sempre, né? Tudo tem os seus prós e contras, então gerenciar sistemas de arquivos é um pouco mais fácil, você não precisa ter tanta... você não precisa ser um especialista para conseguir gerenciar e mexer e trabalhar com esse tipo de sistema, mas por outro lado você tem você não tem todos aqueles benefícios que eu mencionei antes de quando a gente usa um banco de dados, principalmente quando esse banco de dados ele é controlado e gerenciado por um sistema gerenciador de bancos de dados, né? Isso significa que só bancos de dados são bons ou são importantes? Não, a gente pode fazer uso dos dois sistemas, né, de armazenamento, né? Tanto sistemas de arquivos quanto sistemas aí gerenciadores de bancos de dados. Cada um tem o seu pró e contra e cabe aí a gente fazer o melhor uso dos dois quando for conveniente, né? E no caso de bancos de dados biológicos, a gente tem o uso dos dois tipos para armazenar os dados biológicos dos nossos estudos, né? Bom, e aí pensando um pouquinho aí na classificação dos bancos de dados biológicos, a gente pode dividir eles aí de modo mais generalista, né? A gente pode dividir eles aí de modo geral em 3 categorias. E essas categorias vão ser definidas a partir do tipo e do conteúdo dos dados que são armazenados nesses bancos. Então, a gente tem o que a gente chama de bancos de dados biológicos primários, que são aqueles que armazenam informações biológicas originais. Então, sequências de aminoácidos, sequências de nucleotídeos são exemplos de dados que são correspondentes aí, que estão inseridos em bancos de dados biológicos primários. Uma outra categoria aí são os bancos de dados biológicos secundários, que armazenam resultados de análises feitas a partir dos dados primários. Então, por exemplo, se eu tenho a sequência polipeptídica de uma proteína, um dado secundário que eu posso estar armazenando a respeito dessa sequência é, por exemplo, a conformação estrutural dessa proteína. Então, todas as posições dos meus aminoácidos, eu também posso ter essa informação guardada num banco de dados. Posso ter informações a respeito de drogas que interagem com essas proteínas, ou com essa proteína que eu tenho a sequência dela depositada no banco primário. E aí um terceiro tipo de banco de dados biológico é aquele que a gente chama de especializado, porque é um banco que vai responder a interesses ou perguntas de pesquisas mais específicas, de assuntos mais específicos. E aí, nesse caso, ele pode ter uma mistura aí de tipos de dados, né?
falando um pouquinho mais dos bancos primários, como eu disse para vocês, eles armazenam sequências de nucleotídeos e de proteínas. São bancos que armazenam as informações biológicas originais que a gente obtém dos nossos experimentos. E, de modo geral, eles utilizam bastante arquivos de texto simples, como o formato FASTA, que é um formato de arquivo bastante utilizado aí na bioinformática e bastante comum dos bancos de dados biológicos, né? E aí, como exemplos de bancos primários, a gente pode citar alguns aqui, o Rainbow, o GenBank. O GenBank é o grande exemplo de bancos de dados biológicos, e ele é um banco de dados primários, né? A gente tem aí a contrapartida do GenBank asiático, né? Então a gente tem o DDBJ, que é o banco de dados aí do Japão, e o Rainbow vai ser a contrapartida europeia, né? E esses bancos, eles conversam entre si, os dados entre eles são sincronizados, então tem aí uma troca de informações entre eles para garantir que qualquer pessoa em qualquer canto do mundo consiga ter acesso a todos os tipos de sequência que qualquer grupo de pesquisa já tenha sequenciado e publicado, né? Tem também o PDB, que é o Protein Data Bank. E geralmente são nesses bancos que a gente faz o nosso depósito, né? Quando a gente a gente sequencia ali, obtém um dado ali de sequenciamento dos nossos experimentos, e é geralmente nesses caras que a gente vai publicar os nossos dados, né? Vai submeter eles. Falando de bancos secundários, esses são bancos que vão armazenar os resultados de análises que foram feitas a partir de dados primários. Tipicamente são dados que são armazenados em sistemas de gerenciamento de bancos de dados. E aí, que tipo de dados são esses? Anotações de funcionalidade. Então, qual é a função, qual é o papel biológico daquela minha proteína, daquela minha sequência de nucleotídeo? Qual é a estrutura tridimensional dessa molécula? Quais são os estudos que estão associados a essas moléculas, né? E aí, como exemplos desse tipo de banco de dados, a gente tem o SwissProt, a gente tem o Interpro, Protein Information Resource, o UniProt, que é um banco banco aí europeu, né, que faz anotações curadas, tem anotações curadas. Curadas quer dizer que são aquelas informações ali que são checadas, são conferidas, são bem anotadas, de proteínas, né? E aí, por que tipicamente eles são armazenados em sistemas gerenciadores de bancos de dados? Porque eu tenho que conversar com... Essas informações têm que estar em diferentes lugares. Então, a partir de um estudo, eu preciso ter quais foram as moléculas que esse estudo estudou, né, avaliou. E aí eu tenho que já ter um link pro que me direciona às sequências delas. Né? Então, assim, eu tenho que ter essa agilidade, essa capacidade de navegar por diferentes informações acerca daquela mesma sequência, daquele mesmo dado que eu estou estudando, né? E aí, quando a gente fala dos bancos especializados, eles vão responder ali a interesses ou perguntas de pesquisas mais específicas, e os dados vão poder ser armazenados tanto em arquivos quanto em bancos de dados, né? E aí a gente pode destacar algumas iniciativas como o Flybase, que vai reunir dados aí só de espécies aí de moscas, né? A gente tem uma HIV Database, então com dados só de HIV, e o MyRDP, que é um banco de dados que vai reunir informações só sobre ribossomos. Certo, então a gente viu alguns tipos aí de bancos de dados, né, como eles são classificados.
E aí agora a ideia agora é entrar um pouco mais a fundo a respeito dos bancos de dados que são mantidos pelo NCBI. Porém, antes de começar, eu vou pausar essa primeira parte aqui para o nosso vídeo não ficar tão longo assim, né? Então, na nossa segunda parte, a gente vai tratar dessas questões aqui do banco de dados do NCBI em diante, tá bom? Então, até a próxima parte.